Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Bilibiu. Hoje tem vídeo sobre Santa Catarina. Não só sobre Santa Catarina, mas especificamente sobre um assunto que é muito pouco comentado em Santa Catarina e quando é comentado, não é comentado de uma forma mais aprofundada. E essa pergunta veio de um colaborador aqui do canal, o Ricardo Felipe, e ele pergunta exatamente o seguinte, que eu vou ler aqui para vocês. O que é verdadeiro e o que é documentado sobre os bugreiros em Santa Catarina, responsáveis pelo extermínio de indígenas? E essa pergunta é bastante profunda, porque quando ela diz o que existe de documentação, a gente tem que partir para uma pesquisa, a gente tem que partir para algo mais aprofundado. Bom, mas para a gente chegar nesses documentos, para a gente chegar naquilo que já foi escrito, inclusive eu vou fazer aqui para vocês, vou mostrar para vocês uma das fontes históricas que temos sobre isso. Para a gente chegar nisso, a gente precisa fazer algumas explicações, algumas considerações. Por exemplo, o que significa o termo bugreiro? Genericamente, o bugreiro era aquele indivíduo que, por iniciativa própria, por exemplo, alguém que quisesse eliminar os índios de uma área de terra para ali se estabelecer, alguém pago pelo próprio governo brasileiro ou por iniciativa privada se dispusesse a retirar os índios de uma determinada área. Isso podia ser feito expulsando e isso podia ser feito inclusive com o extermínio dessas pessoas. Então o bugreiro é alguém interessado ou alguém que é contratado para retirar índios de uma determinada área, inclusive da forma mais radical possível, ou seja, eliminando esses índios, matando-os. Esta é a palavra. Bem, o que nós temos então sobre a ação dos bugreiros? É interessante a gente fazer algumas considerações no seguinte sentido. Hoje nós temos a FUNAI, que é a Fundação Nacional de Amparo ao Índio, que recentemente até entrou em polêmicas sobre determinadas nomeações da FUNAI e que a FUNAI estaria não cumprindo com a sua finalidade, ou seja, a FUNAI estaria facilitando a perda de direitos dos índios sobre terra, sobre recursos e muitas vezes até mesmo sobre a sua integridade física. Infelizmente, isto não é novidade na história do Brasil. O órgão governamental que antecede a FUNAI tinha como sigla o SPI, e ele significava Sociedade de Proteção ao Índio. Sistema de Proteção ao Índio, perdão. Contudo, você vai encontrar historiadores e antropólogos que escreveram que, na verdade, o P não significava proteção, e sim perseguição ao índio, que o SPI atuava, na verdade, como um agente governamental para perseguir o índio. Então, a questão indígena no Brasil nunca foi levada de uma forma ética. Os assentamentos, a definição das áreas indígenas sempre tem que ser fruto de muita pressão. Os índios tiveram que se organizar politicamente a partir de 1988, eleger deputados no Congresso para fazer valer algum direito que a sociedade brasileira, via de regra, excetuando alguns segmentos, alguns ambientalistas, estudiosos, mas o brasileiro em si, ele não tem muito ou nenhum respeito pelo índio. É uma opinião do senso comum que os índios atrasam o nosso desenvolvimento porque são donos de imensas áreas de terra e nada fazem com essas terras. Infelizmente, essa é uma opinião muito comum entre os brasileiros.
Então, por isso, a questão do indígena no Brasil, ele sempre é visto como um estorvo, alguém que oferece perigo e alguém que oferece atraso às rodas do progresso. Bom, então aí nós vamos ter os bugreiros, né, como a gente já falou, e a atuação deles em Santa Catarina, né? E o que nós temos realmente de documento, né? Eu vou falar de dois ou três fontes aqui, quero mostrar para vocês aqui no vídeo. Essa é uma publicação feita aqui em Santa Catarina por ocasião de 10 anos de comemoração do CEON, do Centro de Estudos do Oeste Catarinense, né? Então aqui tem uma coletânea de vários textos sobre história regional, e um deles é do professor Vilmar D'Angelis, em que ele fala justamente da atuação, né, dos bugreiros, não só disso, né, mas ele fala disso nesse texto, que chama-se Para uma História dos Índios do Oeste Catarinense. E aqui nesse texto, publicado em 1995, ele faz uma compilação aqui de vários fatos, ele conta a trajetória, a ocupação do Oeste Catarinense e da forma como os índios foram sendo repelidos, né? Confinados em algumas reservas, muitas vezes essas reservas também não eram respeitadas, e como os bugreiros, né, também atuaram, né? E ele menciona, inclusive, a questão do índio Condá, né? Que o índio Condá foi um facilitador da ocupação do Oeste vamos dizer assim, pela civilização, pelo homem branco, né? E que ele teria atuado então para pacificar os indígenas, né? Agora nós temos um depoimento, né? Um estudo feito pelo CIMI, né? Que é o Conselho, né, Indigenista Missionário, em que são relatados que o índio Condá acabou por se envolver, né, na execução, né, no extermínio de vários grupos indígenas, ou seja, ele, a partir da sua aliança, do seu envolvimento com o Estado, né, brasileiro, na época do Império, porque o índio Condá é do século XIX, ele acaba então sendo também responsável pelo extermínio de vários grupos indígenas. E assim como ele, outros líderes indígenas que também acabam, não se sabe exatamente como, né, se seduzidos por alguma recompensa ou se por se iludidos na sua boa fé. Aí a gente não tem, né, uma profundidade disso, né, mas eles acabam sendo então agentes, né, desta ocupação do espaço e do extermínio de vários grupos indígenas, né, a maioria deles caigantes, né. Também, para encerrar a citação das nossas fontes, em 2016, né, foi publicado aqui no Jornal de Circulação Estadual uma entrevista ao antropólogo Silvio Coelho dos Santos, de um bugreiro de nome Ireno Pinheiro. E ali ele descreve então como no início do século, essa entrevista foi feita em 1972, e ele conta casos aí da década de 10, da década de 20 do século 20, como se dá ali então o extermínio, né, dos índios, como eles eram enganados por falsas promessas, ou muitas vezes no embate, né, violento direto, né, com armas, afinal, né, enfim, não dá para florear muito, os índios eram mortos, né, e eles sempre vistos então como um atraso, como uma forma, a existência deles era um empecilho à fixação, né, dos colonos, dos imigrantes, daqueles que viriam efetivamente trazer o progresso para o oeste catarinense, né. Infelizmente, nós não podemos ser omissos, né, a história nos mostra que o contato com os índios poucas vezes foi amistoso, né, e muitas vezes violento, e violento a solução mais radical, né, que é o próprio extermínio, né. O índio Condá é uma figura, né, reverenciada, né,
no oeste catarinense, razoavelmente conhecida, né? Mas ainda paira sobre ele essa questão, né, do quão duplo foi o papel dele, né? E se para a sua própria, seu próprio povo, para o seu próprio grupo, né, social, ele não teria sido, na verdade, um traidor da sua causa, né? Ao facilitar, né, o envolvimento de exterminadores de índios e ele próprio ter tomado parte, né, em algum, né, desses episódios. Claro que podem existir outras versões, né? Eu estou aqui trazendo a vocês as versões, eu citei de onde eu estou tirando essas informações, a história sempre é uma construção. Agora, é fato inegável, né, que o índio brasileiro sempre sofreu muita perseguição, tanto do Estado brasileiro quanto de expedições privadas, né? Por exemplo, há uma ilustração de um bandeirante ao lado do índio, abraçados, né? E que é muito criticada pelos historiadores porque os bandeirantes eram caçadores de índios, quando não para escravizá-los, né? Para a tomada de terras que porventura pudessem ser usadas no garimpo ou coisas afins, né? Então, o Estado brasileiro, o Brasil colônia, o Brasil império e mesmo o Brasil república nunca respeitou o índio em sua plenitude. E os bugreiros são mais um triste capítulo dessa história. É isso aí, faça seu like, deixe a sua inscrição, traga a sua pergunta, traga a sua versão histórica dos fatos para a gente debater aqui e aumentar o nosso conhecimento. Valeu, grande abraço.